Boa tarde. Boa tarde, nono ano. Opa. Oi, Larissa. Deixa eu... Também vou, gente. Já não bastasse essa nossa distância. Agora com as férias ainda. A gente não vai nem conseguir se falar. Mas passa rápido. Então vamos lá. A gente parou neste exercício de câmera escura, né? Eu expliquei todo o passo a passo, né? Procedimento. Eu já tinha explicado todo o procedimento, basicamente pegar aí uma lata, fazer o furo de um lado, um furinho, pintar de preto fosco, colocar papel vegetal do outro lado, né, preso com uma fita, e aí deixar a chama de uma vela aí mais ou menos alinhado com esse furo, tá? A gente tinha chego até essa parte. E aí, faltou seguir aí, iam ter algumas perguntas. Bom, então vamos lá. Como você sabe, a chama da vela é uma fonte de luz que emite luz em todas as direções. Porém, o único filete de luz que consegue sair dessa região e atingir o papel vegetal, passando pelo furo, é o filete 1, tá? Esse é o filete responsável pela formação da imagem da chama no papel vegetal. Deixa eu voltar aqui para a imagem, para o filete 1. Analogamente, o mesmo ocorre para o filete 2 e com qualquer outro que parta da vela como um todo. Isso eu já tinha mencionado com vocês também, que o que vai importar realmente para a gente é o raio superior e o raio inferior, porque é eles que vão definir o tamanho e como que está a vela, né? Nesse caso, a vela está de ponta cabeça, está invertida. Tá? Então, não que só sejam esses raios partindo da vela, vão ter raios partindo de toda a chama aí da vela, tá? Mas o que realmente vai importar para a gente são aquelas que vão delimitar o começo e o final da imagem formada. E o que delimita o começo e o final da imagem formada são os raios que saem do começo e do final do objeto que nós estamos vendo, que é da chama. Luísa, qual é a página? Luísa, aqui eu não sei de cabeça, peraí, deixa eu ver aqui. Ó, atividade experimental, página 433. Ah, tá, daí a Larissa falou que já tá na 34. Belezinha? Como resultado, a imagem formada é invertida, horizontal e verticalmente em relação ao objeto, que é como a gente já viu, né? Que ela está invertida. Com isso, a gente vai responder as seguintes questões. Quando você aproxima a pinhole da chama da vela, o que acontece com a imagem da chama da vela? E quando afasta? Eu sei que a gente não está tendo a oportunidade de fazer essa experiência aí em sala de aula, mas vocês comentaram, pelo menos alguns aí, que já fizeram uns anos atrás no colégio, no laboratório.
vocês chegaram a testar, provavelmente, né, a câmera escura. E aí vocês lembram o que que acontecia quando o objeto se aproximava ou quando se afastava? A gente pode pensar também, vou dar uma dica aí, pela questão. Não, mas o que acontecia em relação. Ela sempre vai ficar invertida. Mas o que acontecia se ela aumentava ou diminuía? Quando a chama se aproximava, a imagem aumentava ou a imagem diminuía? Nesse sentido. Detalhe, gente. Vocês percebem que formam dois triângulos, né? Aqui a gente tem um triângulozinho menor e aqui a gente tem um outro triângulozinho maior. E o que nós estamos vendo lá em matemática, né? A gente está vendo triângulos semelhantes, semelhança de triângulos. Nós temos aqui dois triângulos semelhantes, tá? Eles são ligados aqui nesse vértice. Esses dois ângulos opostos aqui são iguais. Claro que isso aqui é um triângulo isósceles e isso aqui também é um triângulo isósceles. Então, se esse ângulo aqui é igual a esse, quer dizer que os triângulos de base desse triângulo também são iguais a esses ângulos aqui de base. Então, eles são triângulos semelhantes, tá? Nós vamos usar essa semelhança de triângulos aí no outro item, mas, de certa forma, também ajuda vocês a responderem o A. Então, o que o A está perguntando? Quando se aproxima da vela, o que acontece com a imagem, né? E quando se afasta? Quando se aproxima a pinhole, né, da chama da vela, a imagem aumenta. E quando ela é afastada, a imagem diminui. Tá? Então, quanto mais perto a gente colocar o objeto, no caso que é a chama da vela, quanto mais perto aqui na pinhole, maior vai ser a imagem formada. E quanto mais longe, menor vai ser a imagem formada. Beleza? Alguma dúvida até aí? Cadê vocês hoje que não estão me respondendo? Anne, Divanilda, Leomar, Ana, Júlia, a Larissa tá, Luiz, Luísa já falou, Lídia, Maria Clara, Maria Eduarda, Matheus, Vitória, Aline, Beatriz, Guilherme e Isabelle. Tá, não fiquem só no oi, hein? Quero agora que participem. Vamos lá. Bom, item B, então. Observe novamente o esquema da câmara escura que acabamos de estudar. Então, tá representado aí o esquema, tá formado. E lembrando que eu comentei com vocês, foram formados aí dois triângulos, certo? Onde nós temos a base desse triângulozinho que está deitado é a altura da imagem, que a gente está chamando de Hzinho. A altura desse triângulozinho deitado, a gente está falando que é uma distância D minúsculo. Bom, para o triângulo menor, a gente usa tudo minúsculo, tá? Só para definir. E para o triângulo maior, a gente está usando agora maiúsculo. Mas, gente, isso aqui são representações, vocês podem usar X, Y, Z, tanto faz, tudo bem? Então, essa altura da chama nada mais é que a base desse triângulo maior. E essa distância aí que a chama tem até a pinhole, nada mais é que a altura do triângulo maior. Todo mundo visualizou aí? Base e altura de cada triângulo? A base está sendo representada pelas alturas, tanto do objeto quanto da imagem. E as alturas dos triângulos estão sendo representadas pelas distâncias. Beleza? Muito bem. E aqui tá o que a gente realmente vai definir aí neste item.
Se a altura da chama da vela é de 2,5 centímetros, a distância do furo à vela é de 100 centímetros e o comprimento da lata é de 20 centímetros, qual é o valor da altura Hzinho da imagem? Então, foi nos dado aí o valor da altura da chama, da distância que essa chama tem até a pinhole, até a câmera, da distância que tem a lata, que nada mais é a distância entre a imagem e o ponto aqui que é o vértice dos triângulos aqui, tá? O que ele está nos pedindo? Apenas a altura Hzinha. Hzinho. Gente, como eu comentei já com vocês, nós temos dois triângulos aí e eles são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eles têm proporções iguais, né? A gente consegue fazer duas razões aí entre seus lados correspondentes e encontrar o mesmo valor, porque eles são semelhantes. Assim como nós já vimos e já fizemos lá nas aulas de matemática, tá? Então, se eles são semelhantes, o Hzinho, que é a base desse triângulo, está para o Hzão, que é a base deste outro triângulo. Então, tá aqui. A razão Hzinho por Hzão é igual. Aí a gente pode escolher aí um outro lado, uma outra dimensão dos triângulos. O que eu escolhi? Né? A altura, porque é o valor que a gente tem. A altura deste triângulo também vai estar para a altura deste triângulo maior. Então, o Dzinho está para o Dzão. Essas duas razões são de mesmo valor, porque esses triângulos são semelhantes. Tudo bem? Todo mundo entendeu até aí o porquê? Tá. Então, vamos continuar. O que a gente tem? Uma equação. Então, se a gente tem uma equação com 4 incógnitas, 3 nós temos os valores, né? A gente tem o valor do Hzão, do Dzão e do Dzinho. Só sobra o Hzinho como incógnita. Uma equação de primeiro grau com apenas uma incógnita, a gente consegue resolver. É só isolar ela. Então, a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer? Começar. Vou aí colocando os valores de cada um, né? O Hzão a gente tem 2,5, porque foi dado no enunciado. O Dzinho a gente tem 20, que também foi dado no enunciado. Opa, abri o chat todo aqui. Foi dado no enunciado. E o D maiúsculo foi dado aqui também no enunciado. Então, eu substituí cada um com seu respectivo valor. Tá? E aí, a gente pode fazer a continha. Aqui, o que eu fiz? Multiplicação cruzada aqui em x, né? O 100 vezes o h é igual ao 20 vezes 2,5. Pode? Posso ajudar? Pode. Você já quer deixar ele isolado. Só cuidado, porque se você for fazer de forma direta, você pode às vezes se confundir. Mas pode, não tem problema. Fazer de forma direta, tá? A Luísa perguntou se pode isolar o H sem fazer a divisão. Você pode trazer esse Hzão, esse 2,5, já aqui multiplicando. Tem várias maneiras aí de se chegar, tá? Não tem problema, não tem uma regra. Vocês poderiam também fazer primeiro essa divisão, depois trazer o 2,5 multiplicando. Sem problemas. Então, a gente faz essa multiplicação cruzada aqui. E aí, para continuar, trouxe para cá, porque não cabia mais ali, né? Eu fiz o 20 vezes o 2,5, deu 50. Aí, pronto, para deixar o H isolado, é só eu tirar esse 100 daqui. Esse 100 que está multiplicando vai vir dividindo. Então, ficou 50 dividido por 100. Fazendo essa continha, nós temos 0,5 centímetros. Isso aí, Larissa já tinha mandado. Tá bom?
Então, quer dizer o quê? Que a altura da imagem formada nessas condições aqui, quais são essas condições? A chama tem 2,5, a distância da chama até aqui o ponto tem 100 centímetros, a distância da lata tem 20. Nessas condições, a imagem formada vai ter meio centímetro, tá? Se nós nos aproximarmos aí, se a câmera ficar mais próxima da chama, essa imagem vai ter um outro valor. Por quê? Porque essa distância aqui vai mudar, né? O tamanho da chama não muda. A distância da lata não vai mudar, porque a gente está usando a mesma lata e a mesma chama. Mas a distância aqui de aproximação vai mudar, sendo se ela for mudar, o que vai acontecer? Essa altura aqui também vai mudar. Tudo bem? Todo mundo entendeu como foi encontrado esse meio centímetro? Alguma dúvida? Beleza. Vocês vão ver de novo isso aqui no ensino médio, viu? Aguardem. Bom, agora nós vamos para o novo módulo, tá? Eu não lembro qual é o número desse módulo. Vocês têm aí, né, na apostila. Que é na página 439, módulo 8. Ah, tá. Obrigada. Desculpa. Ai, meu Deus. Gasguei. Sombras e penumbras. Tem uma linda imagem de um Recife, né? Você saberia definir o que é uma cor? Será que você enxerga os peixes desse Recife de corais do mesmo modo que seu colega? Por que algumas cores nos deixam mais calmos, como o azul do mar, e outras mais alegres e até alertas, como o amarelo e o verde dos peixes? Deixa eu tirar o negocinho da frente para eu conseguir ler. De onde vem um azul tão profundo e intenso se a água do mar desse Recife não é de fato azul? Por que todos esses seres são tão coloridos? Por que vemos os peixes verdes que estão em segundo plano como brancos e eles são semelhantes àqueles que estão em primeiro plano? Definitivamente, não são perguntas simples de serem respondidas. Esses serão alguns dos assuntos tratados neste módulo. Então, a gente vai entender mais ou menos aí como funciona essa questão das cores, da sombra e da penumbra, que são coisas diferentes, tá? Primeira coisa que a gente vai falar é sobre as cores, tá? Então, a gente vai falar sobre a dispersão das cores. Deixa eu tirar de novo para conseguir ler. O estudo das cores é bastante antigo. Há mais de 2.000 anos, o filósofo Aristóteles já refletia sobre o assunto. Muito tempo depois, o gênio renascentista Leonardo da Vinci produziu um texto sobre o assunto, denominado Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, cuja primeira edição foi publicada 132 anos após a sua morte. Tá? Então, esse texto aí que ele fala sobre sombra e luz foi publicado só depois que ele morreu e ainda muito tempo depois, gente. 132 anos não é pouco, hein? Um pouco mais tarde, no século XVII, o jovem Isaac Newton, que estava recluso na fazenda de sua mãe devido à peste que assolava a Europa daquela época, produziu a dispersão da luz branca do Sol em uma parede. Por meio de um pequeno furo em uma janela, Newton fez a luz solar incidir em um prisma, projetando um borrão colorido em uma parede branca. Segundo ele, foi muito agradável observar as cores vivas e intensas, mas logo tratei de examiná-las com cuidado. Então, ele quis entender aquele fenômeno em que a luz solar, né, que era a luz que estava entrando na janela dele, ao atravessar por um prisma, ela dispersava em
cores diferentes da branca ali até então que ele estava vendo, né? Que é as famosas cores do arco-íris. Então, aquela luz branca, quando passava pelo prisma, formava ali a dispersão com as cores do arco-íris. É interessante, né? Porque ele estava isolado por causa da peste na época e a gente está mais ou menos da mesma maneira. A gente está isolado por causa aí de um vírus, né? Uma pandemia. Isso é muito louco, né? A gente vê como as coisas podem se repetir. A história. Daqui a alguns anos vai ser falado sobre o que a gente está vivendo. Olha que coisa. Vocês estão tendo oportunidade aí de fazer igual o Isaac Newton, tá vendo? Vão entender algum fenômeno, vamos escrever aí algum texto para ser publicado, um livro, um artigo. Tá, vamos voltar aqui pro Newton. Por meio... Ah, eu já li essa parte, peraí. Nananã. Ah, tá. Newton concluiu que a luz branca era, na verdade, a composição de todas as cores de luz. Todo mundo já ouviu falar disso, certo? Meu super aparelho. Todo mundo já ouviu falar sobre que a luz branca... Sempre tem aquela história, a luz branca é a junção de todas as cores. Já ouviram falar? Tá. Seus resultados foram formalizados em seu livro Optics, publicado somente em 1704. Conforme os anos, eu vou ter pena dos estudantes de História do Futuro. Realmente. Com isso, com essa história aí da dispersão das cores e tudo mais, nós teríamos aí uma primeira atividade experimental para este modo. Mas aquele esquema, né, tá um pouco difícil aí pra gente conseguir fazer, porque nós faríamos todos juntos, na sala de aula. Mas vamos lá. Seria sobre essa dispersão da luz, tá? O que a gente ia fazer? A gente ia construir um projetor de filete de luz. Primeiro, a gente ia construir esse projetor de filete de luz para poder esse filete de luz passar em um prisma. E assim a gente conseguir visualizar essa luz branca sendo dispersa entre as cores ali do arco-íris, tá? Então, teriam aí 2 passos desse experimento. Primeiro, a construção do projetor de filete e depois a gente apontaria esse filete para um prisma. Então, eu vou descrever aqui como seria feito a construção desse projetor. Nada muito difícil. A gente precisaria de uma lanterna para ser a fonte de luz aí. Só que a lanterna, ela é mais extensa, né? Então, ela não ia ter só um filetezinho de luz, ela ia dispersar aí essa luz. Então, a gente ia ter que fazer com que essa lanterna liberasse apenas um filete. E aí que está a construção do projetor, tá? Então, régua, cartolina preta, ou papel cartão com lado preto, tesoura, estilete, compasso, rolo de fita e um azulejo. Esse azulejo mais para poder usar aí o estilete. Qual o procedimento? Deixa eu tirar da frente. Para que não haja desperdício, numa extremidade do cartolina, recorte um círculo do tamanho da parte frontal da lanterna, como indica a figura. Então, a gente ia desenhar exatamente o círculo do tamanho da lanterna. Determine o centro do círculo. Peraí que tem um negocinho bem na frente. Ah, tá. Do centro do círculo recortado e desenhe um retângulo de 2 milímetros de largura, deixando apenas 5 milímetros em cada uma das extremidades. Então, a gente tem, acho que aqui a imagem, ó. Desenhe exatamente um retângulo assim, de 2 milímetros, tá? E bem no meio, 5 milímetros para cá, 5 milímetros para cá. A gente ia fazer o desenho lápis e depois ia utilizar aí o estilete para poder recortar esse pedacinho. Muito bem, o que a gente ia fazer com aquele círculo com recorte no meio? A gente ia prender
na parte frontal da lanterna. Dessa maneira. Tá? Como a gente está usando uma cartolina preta, que não vai ter reflexão da luz aqui, não vai passar, não vai absorver, vai passar a luz, basicamente, só aqui, ó, nesse filetezinho. Tá? Aproveitando a mesma cartolina preta, construa um tubo de comprimento maior do que a da sua lanterna. Tem o desenho também, ó. A gente ia fazer um tubo de comprimento maior do que a lanterna, para poder cobrir um pouco mais do que só o tamanho exato da lanterna. Então, um pouquinho maior para o lado de cá, um pouquinho maior para o lado de lá. Não pode ser muito apertada, porque a gente poder tirar a lanterna dali e poder mexer ela. Tá? Então, seria desse formato. Aí, a gente ia pegar um outro pedaço de cartolina e desenhar um recorte nesse outro círculo, engenharia real. Tá? A gente ia pegar um outro pedaço e ia desenhar, só que agora com um tamanho menor. Aquele outro tinha 2 milímetros. Esse aqui também vai ser bem no centro, só que com 1 milímetro, um pouquinho menor. E ele vai vir até aqui o final, ó, aberto, tá? Mantém essa distância aqui em cima de 5 milímetros, mas agora ele vai ser totalmente aberto. E onde a gente vai colocar? Bem na frente. Tá? Então, a luz vai sair daqui, desse filete, e ainda vai passar por esse filete aqui. Entenderam? Como disse a Ana, essa engenharia. E assim nós teríamos o nosso projetor de filete de luz. O que a gente faria agora com esse filete de luz que sairia daqui, desse buraquinho de 1 milímetro? Agora é o segundo passo. Nós usaríamos, apontaria para o colega, não? A gente apontaria para o prisma. Então, nós teríamos um prisma aí triangular, tá? E nós apontaríamos para o prisma. O que aconteceria ao apontar esse filete de luz para o prisma? Teríamos a dispersão da luz branca, tá? E aí ficaria dessa maneira, olhando de cima, ali, ficaria dessa maneira, a luz branca entraria e teria aí a dispersão ao passar pelo prisma, e ao sair iam ter as cores aqui do arco-íris. A gente meio que define que são 7 cores, mas tem aí todos os nuances entre umas cores e outras. Tá? Alguém já fez alguma experiência assim? Vocês fizeram alguma coisa assim no laboratório, em algum ano? Acho que, porque se vocês fizeram a câmera escura, talvez tenham feito essa também. Nunca nem vi um prisma. Note que, se quisermos ser rigorosos na linguagem científica, sempre que dizemos luz branca, estamos cometendo um erro. Afinal, não existe uma luz de cor branca. Quando todas as cores de luz caminhando juntas atingem os nossos olhos, interpretamos tal estímulo visual como sendo luz branca. Mas não é branca, tá? A gente enxerga como algo similar a branco, então a gente definiu aí como luz branca. O laser é uma fonte de luz que apresenta propriedades muito especiais. Uma delas está no fato que emite luz monocromática, ou seja, de uma só cor. Agora responda. Caso você repita o experimento do prisma com uma caneta de laser vermelha, então, que a gente comentou, monocromática, apenas a cor vermelha, apenas luz vermelha. Se a gente apontar ali
para o prisma, vai ser possível dispersar essa luz? O que vocês acham? Vitória falou que não. Quem mais? Gente, cadê vocês hoje? Acho que não, só vi isso nos desenhos. A gente mexeu com o prisma assim no 7º minúsculo. Eu lembro que a professora Karen levou a gente para aquele lugar que a gente espera para entrar na sala, porque ela estava procurando o sol para mostrar para a gente o experimento. Ah, então vocês já fizeram. A Larissa disse que já mexeram então com o prisma. Vitória lembrou também, Vitória. Então, vocês já viram? Ai, que bom. Como eu esqueci disso? Acontece, são muitas experiências, né, nessa vida. Tá, mas vamos lá. Então, Elamar e Vitória acham que não vai dar para dispersar. Será que acertaram? Tcharam. Realmente não, gente. A luz branca, ela dispersa porque ela é a junção de todas aquelas cores. Então, ao passar do prisma, ela pode dispersar porque ela é a junção de todas aquelas cores. Mas a luz vermelha é apenas uma cor. Ela vai dispersar o quê se ela é apenas essa cor vermelha? Né? Então, ela não vai ser dispersada porque ela é monocromática. Tá? Eu tenho 2 vezes. Muito bem. As cores que vemos. Considere o seguinte experimento imaginário. É o que a gente anda fazendo com os experimentos já, né? Em uma sala bem escura, coloca-se uma bola de bilhar vermelha sobre uma grande cartolina branca. A cartolina está apoiada em uma mesa pintada de preto fosco. Todos esses objetos estão iluminados apenas por uma lanterna que emite luz branca, que a gente já viu que a gente fala errado, né? Ou seja, todas as cores de luz juntas. Tem o desenho aí dessa imagem, tá? Uma mesa preta fosca, com a cartolina branca, a bola de bilhar vermelho e a lanterna emitindo luz branca. São todas as luzes juntas. Por que a cor da bola nos parece vermelha? Gente, imagine realmente essa situação. O que a gente ia conseguir ver? A gente ia conseguir ver uma bola vermelha? A gente ia conseguir ver uma cartolina branca? Íamos conseguir ver uma mesa preta? Ia ser possível ver exatamente essa situação, né? E por que a bola nos parece vermelha? Porque a luz vermelha sai da bola e alcança os nossos olhos, tá? Mas a bola, ela não produz luz vermelha. A bola, ela... Maria Eduarda Prima, não entendi. A bola, ela não é uma fonte de luz. Ela não está, assim, emitindo a luz. Ela está refletindo a luz que ela está recebendo da lanterna. A lanterna que está sendo a fonte de luz, né? Como a lanterna está emitindo luz branca, e a luz branca é a junção de todas as cores, tem vermelho dentro de todas as cores, né? Então, esse vermelho que vai ser refletido, já que a bola é vermelha, tá? E a cartolina, por que ela é branca? Porque todas as luzes, porque luzes de todas as cores, que é a luz branca, saem da cartolina, alcançando os nossos olhos. Tais luzes são emitidas pela lanterna, que foi o que eu comentei, e refletidas pela cartolina, pela bola, enfim. Agora, observe a mesa pintada na cor preta. Como sua superfície tende a absorver toda a luz que nela incide, ela não emite nenhuma luz. Portanto, não a enxergamos ela de verdade. Tá? Aí você fala, não, peraí, professora, é claro que a gente enxerga
uma mesa preta? O que, na verdade, a gente está enxergando é o ao redor da mesa. E aí faz o contorno perfeito para a gente definir ali a mesa. Item explicando aqui, ó. No entanto, detectamos que existe uma mesa preta nesse ambiente. Como? Por comparação com outros objetos menos escuros que estão ao seu redor, como a folha branca, que conseguimos visualizar indiretamente, como a bola e tudo mais. Mas o que aconteceria se o mesmo cenário fosse iluminado por uma lanterna que emitisse luz de cor verde? O que a gente viu até então era a luz branca, onde tem todas as cores dentro, certo? Então, as cores refletidas pelos objetos serão exatamente das cores que elas são, tá? Porque são cores que existem dentro da luz branca. Agora, quando a gente emite uma luz que não é branca, e sim apenas uma, que no caso que a gente vai considerar aí é a cor verde, as coisas vão mudar, tá? Então, olha só, na cor verde, se a bola é vermelho, ela não vai refletir a cor verde. Se ela não vai refletir, a gente não vai conseguir enxergar. Agora, a cartolina, ela é de cor branca, ela é de junção de todas as cores. Então, ela vai refletir apenas aquela luz que chega até ela, que é a luz verde. Tá? Já a mesma situação anterior, ela é preta, ela vai absorver. A gente já passou do tempo aqui, né? Deixa eu só fazer a chamada. Bom, então, estou fazendo aqui a chamada. E a gente continua. Peraí. Eu ia falar, a gente continua na próxima semana, mas não vai ser na próxima semana, né? Então a gente continua depois. Tá bom? Deixa eu ver aqui o chat. Porém, a gente ainda tem um encontro amanhã com matemática, tá? Então a gente se vê amanhã. Até amanhã. Até amanhã, fiquem com Deus. Façam plural, não deixem de estudar, tá bom? Façam exercícios aí, tanto de física quanto matemática também, tá? Até amanhã, gente.